Acho que todo mundo está escutando, está nos vendo, né? Que ótimo. Então, boa tarde oficialmente a todos. Sejam muito bem-vindos a essa webconferência promovida pelo Telesaúde Espírito Santo. Gostaria de agradecer a participação de vocês, dizer que é muito importante essa participação, como eu sempre digo, porque o Telesaúde, especialmente o Teleeducação, é feito para vocês. Então, participem, continuem participando e divulgando para os outros colegas. Lembrando que essa webconferência vai ser gravada e ela pode ser acessada daqui a alguns dias lá no nosso site, que agora nós fizemos uma classificação para melhorar e agilizar o acesso de vocês. Então, nós temos uma aba só de saúde da criança e do adolescente. E lá vocês vão verificar todas as webconferências que foram realizadas com este tema. Tá? O nosso site, se vocês não sabem ainda, ele está aqui embaixo, no lado inferior da tela da apresentação. Tá? telesaude.ifes.edu.br. Outra coisa nova que nós estamos no site, colocamos há pouco tempo, é a questão da sugestão dos temas. Né? Então, lá no site tem uma aba de fóruns e dentro deste link tem a sugestão de temas. Eu gostaria muito que vocês começassem a sugerir temas por lá também. Pode ser por aqui, pelo chat, pela webconferência, mas é importante também que vocês comecem a sugerir os temas que vocês gostariam que fossem trabalhados aqui no Telesaúde. Semana que vem nós trabalharemos um tema que também foi sugestão, né? Já vou fazendo a divulgação, na terça-feira, sobre exposição a material biológicos, que foi um tema sugerido por vocês. Então, não deixem de participar e não deixem de divulgar também para os demais colegas que não puderam estar aqui presentes conosco hoje. Bom, é muito importante também que vocês informem os dados, tá, de toda a equipe, que eu sei que tem gente que está num ponto, mas está com uma equipe inteira. Então, é preciso informar esses dados de todas as pessoas que estão assistindo, mesmo que seja em um ponto só. Aqui no cantinho do lado direito inferior da tela, né? Por favor, informe o nome, município, categoria profissional, a unidade, a equipe, caso se aplique. Essas informações são muito importantes também para a gente fazer a avaliação, né, das nossas ações. Tá ok? As dúvidas que vocês tiverem, as contribuições, se vocês quiserem compartilhar experiências, tudo isso pode ser feito através do chat. Aqui, ao final, né, dessa webconferência, a gente vai fazer as perguntas para a doutora Sandra. Tá? Nós vamos iniciar hoje, então, o nosso tema, a puberdade, é um primeiro tema de 7 temas que nós trabalharemos aqui agora, mês a mês, sobre adolescência. Então, ao final, quem assistir todas essas webconferências, nós vamos disponibilizar um certificado como se fosse um mini curso, né, que terá uma atividade avaliativa no final, né, pelo site também. E nós disponibilizaremos o certificado como se fosse um mini curso, um ciclo de palestras sobre a adolescência. Então, não deixem de participar e também informem aos colegas que não estiveram aqui conosco hoje. Então, eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, já agradecendo a sua disponibilidade. Né? Eu sei que a doutora Sandra é super ocupada, tem uma agenda cheia, mas ela se mostrou super solícita, super disponível para estar com a gente aqui durante, né, 6 dias em 6 meses. Então, a nossa palestrante é a professora Sandra Martins, ela é professora do Departamento de Pediatria aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, aproveitem que ela está aqui conosco hoje, façam todas as perguntas, tirem todas as dúvidas, né? Também nós temos aqui conosco a Graça, que ela é referência técnica, a Graça Coy, referência técnica da sede, também está trabalhando aqui no CAM. Então, vamos aproveitar para a gente fazer uma discussão bem legal, né, e bem proveitosa hoje.
tá? Então, eu passo a palavra para a doutora Sandra para que ela possa iniciar a webconferência. Boa tarde, vamos falar hoje sobre a puberdade. Não está mudando, não. Só um minutinho, gente. Um minutinho, porque o teclado aqui não correspondeu ao comando. Eu posso usar isso. Bom, há uma certa confusão entre puberdade e adolescência, esses termos que dizem respeito a mudanças que vêm da infância para a vida adulta. Então, vamos tentar centralizar aqui no que seja a puberdade. Puberdade é o processo de aquisições específicas que processo esse leva à maturidade reprodutiva. Então, a puberdade diz respeito ao aparelho reprodutor. É um período de transição, não tem exatamente uma idade fixa para ocorrer, e, por observação, admite-se uma faixa de idade para cada sexo como sendo considerada a faixa de normalidade. A puberdade implica em mudanças neuroendócrinas e transformações corporais. Mas o começo mesmo dessas mudanças vem lá do tempo da nossa vida intrauterina. Então, ainda no útero da mãe, alguns neurônios da região olfatória do cérebro, que é uma das regiões mais antigas na formação do cérebro dos mamíferos, essas células migram para o hipotálamo do embrião. Quem determina esse processo são genes, então são determinantes genéticas. E esses neurônios são produtores do hormônio liberador das gonadotrofinas, o GnRH. Essa sigla é a mais encontrada nos livros-texto e nos artigos. Do hipotálamo, esses neurônios estimularão células produtoras de gonadotrofinas, que são o LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. Vão estimular a que essas células da hipófise produzam LH e FSH. Isso ainda na vida intrauterina da criança. Esse mecanismo é bastante ativado por um período curto de tempo na época do nascimento. Chama-se isso crise puberal do recém-nascido. É bastante conhecido de pediatras que trabalham em sala de parto, de enfermeiros, até de circulantes de sala que presenciam. São as meninas, por exemplo, que nascem com crescimento mamário, como se fossem mocinhas, e os meninos que nascem com a bolsa escrotal e o pênis escurecido pelo aumento de testosterona que tiveram durante essa vida intrauterina. As fotos são demonstradoras. E no primeiro ano de vida, começa então um aumento dessas gonadotrofinas, tanto do FSH como do LH. Eles então estimulam as gônadas, tanto ovários na menina, como testículos do bebê masculino. Um gráfico tentando explicar isso melhor mostra que existe um período de grande estímulo no feto e que esse estímulo fica não parado, mas estável durante o período de lactância da vida do bebê e da infância propriamente dita. Num determinado momento, na pré-puberdade, começa a haver aumentos de pulsos noturnos do LH e uma secreção episódica, de forma a que haja um estímulo um pouco maior das gônadas, repito, ovários e testículos, que produzirão esteroides sexuais. Essa resposta da glândula pituitária, ou hipófise, vai levando a esses aumentos progressivos. E esses aumentos já não são mais suficientes para manter, por retroalimentação, a hipófise estável. Então, começa uma ativação pelo mecanismo de retroalimentação positiva. Esse fenômeno de aumento dos esteroides gonadais, que nós conhecemos mais comumente como hormônios sexuais, são a puberdade. O mecanismo que os mantém estáveis durante a infância é chamado gonadostato.
uma palavra retirada à semelhança de outras, como o termostato, que mantém a temperatura estável. Então, nós podemos ver nesse gráfico, que é retirado de um livro de endocrinologia chamado Prática Pediátrica Endocrinologia, os níveis altos de testosterona e de estradiol, o hormônio feminino, caindo rapidamente nos primeiros meses e dias de vida. Aqui está um slide mostrando que em torno de 250 dias de vida, aproximadamente um ano, já houve uma queda para manter em níveis infantis. E isso aí permanece durante toda a infância, como foi mostrado no slide de fundo azul. Bom, durante esses anos pré-escolares, então, as pequenas quantidades de hormônio produzidos pelas gônadas são suficientes para manter o eixo hipotálamo, hipófise e gônada suprimido e as quantidades de esteroides estáveis. Isso é a teoria do gonadostato, a mais aceita até o momento, para explicar por que crianças de determinada idade, mais baixa, não entram em puberdade. Vamos fazer uma paradinha aqui para discutir um pouquinho o que é adolescência. Nós chamamos de adolescência o período de transição entre infância e idade adulta. Lembrando que a adolescência compreende as mudanças que o indivíduo sofre nessa passagem. Mas não são somente mudanças físicas, são mudanças de origem psíquica e social. Por quê? As físicas somente são a puberdade. As psíquicas e as sociais compreendem a percepção que o próprio indivíduo tem do que está ocorrendo com ele, com o corpo dele, mas também uma percepção da comunidade que o cerca, de sua família, colegas, das mudanças que estão ocorrendo. Essa percepção e esse conjunto de coisas leva a mudanças sociais do papel da pessoa na sociedade. Nessa trajetória de adolescência, que compreende as 3 mudanças, e sobre as quais falaremos em outras teleconferências, o que guia as mudanças e as percepções é a puberdade, que é um eixo biológico da adolescência. Bom, ainda temos que falar um pouquinho desses mecanismos neuroendócrinos da puberdade. No período que nós chamamos de pré-puberdade, isso não é uma faixa de idade, é um período em que não há sinais físicos de puberdade. Então, mesmo antes de surgirem sinais físicos, aqueles pulsos do hormônio estimulante das gonadotrofinas, o GnRH, começam a subir. E a partir dessa subida, começam a subir os níveis das gonadotrofinas, o LH e o FSH. Nessa época, o melhor indicador é o nível do LH, porque é a mudança do LH que mostra que a puberdade, de fato, está acontecendo. Lentamente, os esteroides produzidos pelas gônadas, que são o estrogênio pelo ovário e a testosterona pelos testículos, começam a aumentar progressivamente e iniciam-se as mudanças corporais. Voltando ao slide azul que nós tínhamos visto, essas mudanças que aparecem instituídas pelas flechinhas que sobem aqui, mostrando os pulsos noturnos, a resposta gonadal, a resposta da pituitária, o LH-RH, todos subindo, vão levar ao fenômeno que nós chamamos de puberdade. Outro mecanismo que faz parte da puberdade e que se confunde um pouco com ela, embora isoladamente não pertença às mudanças das gônadas, é a adrenarca. Ela se manifesta pelo aparecimento de pelos pubianos, pelos axilares e, eventualmente, pelos faciais. Mudam nessa época também os odores corporais. É a época em que as crianças começam a pedir à mãe para usar desodorante ou a própria mãe percebe. Algumas pessoas acham que essa mudança dos odores advém de alguma falha nos cuidados de higiene, mas, de fato, são induzidas por hormônios. A adrenarca é um aumento detectável de androgênios produzidos pelo córtex das glândulas adrenais e pode começar até um pouco antes dos 6 anos de idade. Ela costuma ser paralela à puberdade propriamente dita, mas existem casos em que há uma defasagem, que a adrenarca começa um pouco antes, ou casos em que a puberdade começa quando ainda não há adrenarca.
há uma correlação, mas não uma obrigatoriedade de serem conjuntas. Na puberdade também há um outro fenômeno paralelo que nós temos que lembrar. Essas mudanças hormonais que nós falamos, dos hormônios esteroides produzidos pelas gônadas, elas influem na secreção do hormônio de crescimento. E podemos ver aqui nesse esquema que a hipófise, nesse momento, esses esteroides sexuais estimulando a hipófise, eles fazem com que haja um aumento do hormônio, da produção de hormônio de crescimento, representado aqui como H pequeno GH, significando Human Growth Hormone, hormônio do crescimento humano. Essa é a sigla usada internacionalmente. Esse hormônio estimulará o fígado, que vai produzir o fator de crescimento IGF-1. Esse sim produzirá as mudanças no esqueleto, alongamento dos ossos longos, as pernas, os braços. E com isso, o que há é o chamado estirão puberal do crescimento. Há um grande aumento dos pulsos de hormônio de crescimento, do IGF-1, e junto com as mudanças corporais de caracteres sexuais secundários, aparece também um aumento de estatura, consequentemente de peso. Bom, na menina, vamos separar um pouquinho aqui, porque nós pertencemos a uma espécie que tem o chamado dimorfismo sexual. Os indivíduos do sexo feminino são diferentes dos indivíduos do sexo masculino. Em geral, na menina, as mudanças se iniciam com o aparecimento do broto mamário, um endurecimento da glândula que já vinha desde o nascimento situada por trás da areola, o desenhinho da mama que será futuramente. Esse aparecimento do broto mamário chama-se telarca. A palavra é formada por palavras gregas, em que telos é a mama e arca é uma coisa antiga. Então, é a mama mais antiga que aparece primeiro. Depois do fenômeno da telarca, em geral, surgem os pelos pubianos, e aí se denominado pubarca. Não é a puberdade, é somente a pubarca, o aparecimento de pelos pubianos. O último fenômeno na progressão puberal é a menarca, a primeira menstruação. Então, não podemos confundir puberdade com a menstruação. Puberdade é um fenômeno que ocorre ao longo de um tempo médio de 2 anos, do surgimento do broto mamário telarca, até a culminação com o primeiro sangramento vaginal, a menarca. Bom, embora se considere que qualquer alteração puberal em meninas negras antes dos 6 anos e antes dos 7 anos em meninas caucasianas, é conveniente averiguar todas as meninas com sinais puberais antes dos 8 anos. Especialmente aqui no nosso meio, no Brasil, nós formamos um povo com bastante miscigenação étnica e nunca vamos saber se alguém, porque tem a pele mais clara ou mais escura, recebeu genes estimuladores da puberdade mais cedo ou genes estimuladores de uma puberdade mais tardia, de forma que não podemos nos guiar pelo aspecto físico. Mas sabemos que nas etnias afrodescendentes existe o fenômeno puberal comumente um pouco mais cedo. Da mesma forma, se uma mocinha aos 13 anos não apresentar qualquer sinal puberal, ela deve ser encaminhada para melhor investigação, porque está começando a caracterizar uma puberdade tardia. Na década de 50, 2 pesquisadores, embora tenha ficado com o nome de um deles, o Tanner, desenvolveram uma maneira clínica que pode avaliar o desenvolvimento da puberdade numa pessoa simplesmente com exame físico. São os chamados critérios de Tanner. Ele fez uma escala chamando de grau 1 toda a manifestação física de características infantis e, a partir do grau 2, as mudanças que vão surgindo e se promovendo de forma a levar ao corpo adulto. Isso tem uma grande importância clínica, porque a partir de um exame físico bem feito, embora não demorado, pode ser rápido, o médico, o enfermeiro pode ter uma ideia se aquela pessoa está acelerando ou atrasando uma puberdade. Aqui vem alguns desenhos mostrando os critérios de Tanner de uma maneira um pouco mais clara.
Então, o que nós chamamos Tanner M1 para mulheres é o estágio pré-púber infantil, em que só existe a elevação da papila, aquele sinalzinho. No estágio 2, M2, o broto mamário surgiu. A areola, que é a rodelinha de coloração rosada ou bege que nós temos, ela se torna um pouco mais ampla e embaixo dela uma protuberância. O exame da areola tem que ser feito manualmente com a criança deitada. Olhar uma criança sentada quando ela é um pouquinho mais gordinha pode fazer parecer que há uma telarca, quando de fato só há depósito de gordura no local. O estágio 3, a glândula aumenta e ela ultrapassa o limite da areola. Embora da areola para o restante do montículo não haja ainda uma divisão nítida. Somente no estágio 4, a projeção da areola e da papila se fazem. Esse desenho até demonstra bem. E isso já está falando bastante a favor do desenvolvimento em nível hormonal já grande. Uma menina, não importa a idade que tenha, com este desenvolvimento, já está tendo uma produção de estrogênio bastante importante, que promoverá rapidamente o primeiro sangramento menstrual. De modo que esse exame físico é de grande valia para essa caracterização e possível encaminhamento para tratamento ou não. O estágio 5, na areola volta ao contorno da mama, e isso é o que nós chamamos mama adulta. Em geral, paralelamente, como eu mencionei, a partir da adrenarca, nós temos mudanças na pilosidade pubiana. Não devemos levar muito em conta a pilosidade axilar, porque a pilosidade axilar ela é mais variável. O Tanner escolheu a pilosidade pubiana porque ela não depende de circunstâncias familiares, nem tanto de étnicas. Todos os humanos têm pilosidade pubiana. Então, o estágio P1 significa não há pelos. E no estágio P2, é o estágio em que aparecem os primeiros pelos longos, finos, em geral são lisos, ainda não são encaracolados, e costumam aparecer ao longo de grandes lábios. Existem algumas variações, mas o mais comum ao longo de grandes lábios. No estágio 3, os pelos já se acumulam no montículo, são mais escuros, são mais espessos, se encaracolam e se colocam sobre o púbis. O desenho expressa bem o estágio 3 aqui. No estágio 4, praticamente todo o triângulo pubiano está ocupado por pelos. E esses pelos são, como já no estágio 3, encaracolados, escuros e cobrindo toda a região. O estágio 5, que é o estágio do adulto, mostra pelos que já vão um pouco para a raiz das coxas e que a gente tem que olhar com mais atenção, porque na nossa cultura mais recente é comum que meninas se depilem. Então, a depilação não impede o exame físico, não. Se a gente prestar atenção, percebe que há folículos pilosos ali, já com nascimento de pelo. Mas exige uma observação um pouco mais acurada. Vamos para a puberdade no menino. No rapaz, as manifestações primeiras que aparecem são mudanças na coloração da bolsa escrotal. Ela se torna também mais vascularizada. E nós podemos perceber pequenas veinhas azuladas, se a gente olhar e distender um pouco a pele. Então, a pele se torna mais rosada e começa um crescimento de testículos, que ultrapassam 3 centímetros cúbicos. Também nesse exame físico, a textura dos testículos é um pouco mais endurecida, porque não há ainda os canalículos internos da produção de espermatozoides. Então, eles têm a textura de uma dessas borrachas de apagar lápis, são endurecidozinhos. A esse fenômeno do crescimento da bolsa e dos testículos, costuma seguir o aparecimento dos pelos pubianos. Em geral, eles aparecem em torno da raiz do pênis. E o pênis começa a crescer lentamente de maneira longitudinal. É no estágio 3 de Tanner que nós temos as primeiras ejaculações e que, examinando essas ejaculações
esse líquido espermático já tem alguns espermatozoides viáveis. Isso se chama espermarca. Vamos ver um pouquinho aqui o estágio 1, então, o estágio pré-púbere, infantil. A bolsa não está rosada, é begezinha, variando de acordo com a cutis da criança. O pênis tem aspecto infantil. Em geral, o pênis se mantém com no máximo até 6 centímetros de comprimento durante a infância inteira, independente da criança ter 2, 3 ou até 9, 10 anos de idade. A partir do estágio 2, ainda não há crescimento do pênis, mas há um aumento do escroto com uma coloração rosada e a pele se torna mais fina e com as veias que eu comentei visíveis. No estágio 3 de Tanner, além do crescimento longitudinal do pênis, em geral, a pilosidade já está formando aquele montículo que formou no estágio 3 das meninas. No estágio 4, o pênis cresceu mais, já há um destaque entre a glande e o corpo do pênis, então a gente vê um pequeno degrau, mesmo coberto com prepúcio. E o grupo de pelos do estágio 4 ocupa todo o triângulo pubiano do rapaz. O estágio 5 tem uma glande perfeitamente delimitada, os 2 testículos ocupam um volume bastante visível na bolsa, o volume vai de 15 a 20 centímetros cúbicos, e a pilosidade masculina, além de se estender para a raiz de coxa, ela se estende também para o abdômen na direção do umbigo. Bom, qual é o momento da puberdade? O momento da puberdade, que ela deve começar, é um pouquinho diferente em homens e mulheres. Nos rapazes, as modificações surgidas antes dos 9 anos devem ser avaliadas porque podem representar um início precoce. Todas as vezes que um homem tem início precoce de puberdade, ela pode vir de diferentes razões, desde um fenômeno natural, geneticamente determinado, mas que pode vir a estabelecer um fim de crescimento mais rápido e uma estatura mais baixa, como ela pode também provir de uma formação de hormônios sexuais anômala, às vezes em um dos testículos. Então não basta olhar os pelos, nem o tamanho, mas as dimensões, se são semelhantes nos 2 testículos, e a textura. Nós chamamos de puberdade tardia a ausência de qualquer sinal puberal aos 14 anos num rapaz. Como se percebe, as aquisições femininas como masculinas preparam o corpo para a capacidade reprodutiva. O que é tudo isso no fundo? O crescimento de um ovário que, formando o hormônio feminino e mostrando essas mudanças físicas, ele vai modificar o útero. E esse útero vai, a partir daí, ser capaz de abrigar uma gestação. O útero, então, todo mês é formado porque o ciclo da puberdade feminina, nós vamos falar isso em outra aula, é mensal, aproximadamente mensal, daí vem o nome menses, menstruação, porque é aproximadamente mensal. Essa formação, ela faz com que uma camada interna do útero se prepare para receber uma célula fecundada, um ovo, uma célula ovo, que vai se desenvolver em embrião. Bom, isso então é a capacidade reprodutiva da mulher. A capacidade reprodutiva do homem são testículos capazes de, por estímulo hormonal, testosterona, desenvolverem seus canalículos, amadurecerem suas células primitivas, que se tornarão espermatozoides viáveis, com capacidade de locomoção. Os espermatozoides, todos sabem, são células que têm um flagelo que permite que ele se locomova na direção da tuba para promover a fecundação. Mas junto de tudo isso, há um aumento de massa corporal. Esse aumento de massa corporal se expressa pelo peso que sobe nessa idade e por aumento de musculatura nos rapazes. Quase todo o aumento de peso dos rapazes provém de aumento de massa muscular. Nas moças, o aumento de peso provém mais da camada gordurosa. Esse aumento de camada gordurosa nada tem a ver com obesidade, apenas há um aumento
fisiológico com depósitos de gordura em áreas específicas do corpo que dão a nossa configuração feminina reconhecível ao simples olhar, independente de que essa pessoa que está olhando tenha estudado puberdade, tenha se especializado em corpos de mulheres bonitas ou em pinturas clássicas. Uma pessoa olha e sabe o que é um corpo de mulher. Os locais de deposição são diferentes das camadas gordurosas e do desenvolvimento muscular no sexo masculino e feminino. E é isso que nós chamamos de configuração corporal feminina e masculina. Bom, o que influi para essa puberdade ocorrer no indivíduo? O principal é o fator genético. Há vários estudos em gêmeos que apontam que de metade a 3/4 do que determina o início da puberdade se deve a fatores genéticos. No entanto, nenhum de nós é um total refém da genética. Isso, aliás, nós não podemos alegar para nada. Sou assim porque a minha genética determinou. Nós também temos a influência do ambiente. Na genética, há peculiaridades étnicas, mas existe uma associação muito forte entre o estado nutricional de uma mulher, de uma menina, e alterações na idade do início da puberdade. E isso nós determinando pelo Índice de Massa Corporal, o IMC. Atualmente, as cadernetas de saúde, todas que o Ministério dá a cada brasileiro que nasce, elas vêm com uma curva de IMC que deve ser preenchida pelo médico ou pelo enfermeiro que fez a mensuração. A obtenção do IMC é bastante fácil, divide-se o peso pelo quadrado da altura. Quais são os fatores, então, ainda que influem mais na puberdade? Falamos já dos fatores presentes no ambiente que podem influir na eclosão puberal, que é o peso, principalmente. Mas existe, além do peso, que pode influir para o bem ou para o mal, existem algumas substâncias químicas capazes de mimetizar, de copiar, de serem semelhantes ou de bloquear os efeitos dos esteroides sexuais. Isso vem sendo um problema no mundo moderno. Nós sabemos que houve um aumento do número de crianças que entram em puberdade numa fase um pouco mais cedo, embora nem todos em puberdade precoce exatamente. Há uma grande variedade de trabalhos científicos, mas nós chamamos a atenção principalmente porque o Brasil não tem um bom controle de pesticidas e fungicidas que podem exercer efeitos desde o período neonatal do indivíduo até o momento da puberdade, acelerando ou retardando a puberdade. A propensão que uma mulher tem, quando jovem, para ter sua primeira menstruação mais tarde, uma menarca tardia, e até o que se chama amenorreia secundária, quer dizer, uma mulher que já teve sua primeira e várias outras menstruações, parar de menstruar. Ela existe em moças com índice de massa corporal muito baixo. Por outro lado, o IMC elevado e a obesidade estão associados ao aparecimento precoce de mamas e pelos púbicos. A evidência da necessidade de um nível mínimo de tecido adiposo, de gordura corporal, produzindo leptina, um hormônio produzido nas células gordurosas, para que haja início do processo. Então, não podemos ter crianças desnutridas, nem crianças obesas, para que a puberdade ocorra dentro do que é esperado como prazo normal. Essa influência de peso não é tão óbvia nos rapazes. Até pelo contrário, alguns rapazes obesos têm um atraso de puberdade. Mas como o fenômeno não está muito bem estudado em homens, nós podemos deixar de discutir em detalhe para não ficar muita controvérsia. Mas nas meninas isso é muito importante. O que mais pode influir no aparecimento da puberdade? As doenças crônicas, que podem estar presentes desde toda a infância, elas também alteram esse início. Por exemplo, os portadores de anemias hemolíticas, como a talassemia, anemia falciforme, os portadores de insuficiência renal, os cardiopatas, são crianças que, por motivos diversos, essas doenças vão influir no aparecimento da puberdade. Por outro lado, as crianças neuropatas, às vezes com paralisia cerebral, outras doenças do sistema nervoso central,
frequentemente têm uma puberdade mais cedo e devem ser objeto de atenção para possível tratamento. Então, o que nós precisamos saber? Nós precisamos conhecer os sinais externos, além daqueles critérios de Tanner, que podem estar presentes num consultório de enfermagem ou de médico para serem o guia. Nós podemos notar inicialmente aumento dos testículos, o crescimento de pés e mãos e músculos de forma rápida nesses rapazes, e aqueles desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, como os pelos pubianos, o aumento da bolsa e o crescimento inicialmente longitudinal do pênis. O aumento do esqueleto acompanha, foi o que falamos sobre o crescimento ligado à puberdade pelo aumento dos pulsos do hormônio de crescimento. E o corpo, então, tende a ficar com formas mais masculinas, os ombros mais largos, né? E o quadril mais estreito, que é a configuração masculina mais comum. Aparece aqui, na base do slide, uma idade média, mas essa idade varia um pouco. Isso não é uma idade padrão. É uma média tirada entre os meninos, que começam aos 9 e aqueles que começam mais tarde. Devemos observar que a partir de até 14 podemos observar. Depois disso, quem não apresentou sinal tem que ser olhado tecnicamente, com mais cuidado, para verificarmos algum distúrbio, alguma doença que esteja atrapalhando o desenvolvimento normal do indivíduo. Numa terceira etapa da puberdade, quando os níveis de hormônios sexuais masculinos estão mais altos, há uma mudança na laringe e nós conhecemos a mudança de voz. Às vezes a voz fica falsete, porque uma prega vocal fica mais espessa e a outra menos, então a voz sai ora mais fina, ora mais grave. E na menina? Na menina, nós temos o aparecimento de brotos mamários, o crescimento do esqueleto, mas esse vai aparecer lá pela fase 3, o desenvolvimento de características de pelos e, por último, em geral, quando a menina já é M3P3, é que a maioria apresenta a primeira menstruação, a menarca. É o último sinal. Significa que a puberdade está se concluindo, se configurando, e que o aparelho reprodutor dessa moça provavelmente funcionará normalmente, levando a que ela tenha filhos sem problema. O corpo, nessa época, tende a ficar com as formas femininas mais acentuadas, o quadril um pouco mais largo por depósito de gordura, depósito adiposo, e isso faz com que haja uma definição maior da cintura. E nós temos também um crescimento maior de pés e mãos, embora não tanto quanto os meninos, todos conhecemos a diferença de numeração de sapatos masculinos e femininos. Aqui também aparece uma idade média, mas vou voltar a afirmar, qualquer menina que apresente sinais antes de 8 anos completos deve ser averiguada. Esse slide bonitinho, simpático aqui, mostrando diferentes meninas, dizendo, uma tive meu primeiro período menstrual aos 12, a outra menina fala que foi aos 11, mais uma menina com mais características negroides dizendo, eu também, e uma loirinha aqui, provavelmente descendente dos nossos imigrantes europeus do fim do século XIX, dizendo que teve aos 15 anos o primeiro ciclo menstrual. Mas, como eu falei, o Brasil não tem pessoas de etnias estanques. Nós, por sorte, para melhorar nossa trajetória democrática, nos miscigenamos, e muito bem. Então, conhecer as etapas da puberdade é de grande ajuda para diagnosticar os desvios do processo de maturação e encaminhar as crianças a tratamentos esses que podem vir a modificar a vida dessas crianças. E aqui, um dos nossos colaboradores lembrou-se de botar, eu presto minha homenagem, porque eu teria posto com gosto, uma frase de um filósofo do século XVIII, o Jean-Jacques Rousseau, que no seu livro sobre educação, o Émile, tem essa frase, a natureza quer que as crianças sejam crianças antes de ser homens e mulheres. Se quisermos perturbar essa ordem, produziremos frutos precoces que não terão maturação nem sabor
e não tardarão em corromper-se. Teremos jovens doutores e crianças velhas. A infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir que lhes são próprias, nada menos sensato de querer substituí-las pelos nossos. Então, conservar a infância dentro do seu tempo é permitir também um desenvolvimento de conhecimento, de amadurecimento do modo de pensar infantil por mais tempo e que fará das nossas crianças adultos melhores. Obrigada. Nós que agradecemos, Sandra, pela palestra ministrada, e nós temos aqui duas perguntas em relação à dieta. A primeira é se o tipo de dieta alimentar pode influenciar na idade em que ocorre a puberdade, como, por exemplo, uma dieta vegetariana. E a outra, ainda com relação à dieta, há alguma evidência de que hormônios utilizados em animais de criação, como bois, frangos, têm uma influência no início precoce da puberdade? Então, vamos para a primeira. Se a dieta, não importa qual, não produzir um bom balanço nutricional, ela não vai permitir que o indivíduo tenha forças físicas e pode atrasar, sim, a primeira menstruação ou o desenvolvimento masculino. No entanto, não é questão de ser vegetariano. De fato, nós pediatras achamos que a escolha de uma dieta vegetariana estrita é uma escolha que deveria ser feita somente por adultos, com consciência, com conhecimento, com esclarecimento do que seja uma dieta vegetariana estrita. E há muitas pessoas saudáveis que são vegetarianas. No entanto, a dieta vegetariana mais comumente aplicada em crianças, em famílias no Brasil, é a dieta lacto-ovo-vegetariana. Portanto, ela tem dois produtos que não são vegetais: os ovos, que são proteínas de altíssimo valor biológico, e o leite, com seu altíssimo conteúdo de cálcio. Numa dieta lacto-ovo vegetariana para uma criança, desde que ela seja acompanhada, mantenha-se bem nas suas curvas de crescimento, não há problema nenhum. Essa criança atingirá seu fenômeno puberal normalmente. Ela não pode se desnutrir. Comer carne sozinho não significa uma pessoa bem nutrida, porque toda boa nutrição exige um balanço. O Brasil começou a ter curso de nutrição nos últimos 15, 20 anos, e os nutricionistas vivem dando palestras, esclarecimentos em meios de comunicação, mostrando a importância da diversidade alimentar. Então, resumindo, a dieta lacto-ovo vegetariano não tem problema se for bem aplicada. A criança acompanhada vem ganhando seu peso, seu crescimento estatural dentro do esperado, sem problema. A dieta estritamente vegetariana deve ser guardada para quem terminou o período de crescimento, para adultos. Em relação a produtos hormonais recebidos pelos animais, não há trabalho ainda mostrando que isso esteja provocando. A gente imagina que seja possível, principalmente porque alguns órgãos, como o fígado dos mamíferos, retêm porções maiores de hormônios esteroides. E é possível que eles eventualmente promovam, por exemplo, um crescimento de mamas, mas não necessariamente acionem o mecanismo puberal complexo que nós vimos da criança, que na verdade começou na sua vida intrauterina. De forma que o que nós mais temos que vigiar é a boa criação de animais. Isso eu acho que é perfeito, por razões diversas, por razões de saúde coletiva. Então, existem os órgãos que vigiam até quanto os animais podem receber de medicamentos e que não vão prejudicar. E se surgirem trabalhos, nós temos que rever esses pontos. No entanto, os pesticidas e os fungicidas, sim, principalmente nas cidades de interior, com uma vida agrícola muito rica, as pessoas se acostumam muito a ter pesticidas em casa, às vezes armazenam o produto junto com alimentos. Eu já vi isso, em prateleiras muito próximas. As crianças começam a lidar com sacolas vazias de pesticida, como se fosse uma sacola de brinquedo. E isso realmente pode influir. E há trabalhos aí determinando em vários animais, esses disruptores hormonais estão presentes em alguns. Esse cuidado realmente é muito importante.
perguntas foram muito bem respondidas, né, pessoal? Temos outra dúvida aqui em relação se as crianças desnutridas têm atraso no desenvolvimento puberal. Existe um peso mínimo? Sim, as crianças desnutridas têm atraso. É como se o corpo dissesse, eu tenho tão pouco alimento que eu mal me mantenho vivo. Eu não posso estar progredindo para ser um adulto com essa quantidade de alimento. Mas o peso mínimo em cada idade existe, são as curvas de crescimento que estão presentes na caderneta. E olha, eu aproveito a oportunidade para pedir mesmo para as mães, leiam suas cadernetas, peçam ao médico que faz a consulta para colocar o ponto de altura e de peso, e se possível do IMC na caderneta, para vocês verem onde está cursando a sua criança, se ela está dentro da faixa normal. A curva mostra que a criança está dentro de uma faixa normal comparada a várias milhares de crianças da idade dela. Mas ela também mostra, quando comparada com ela mesma nos pontos anteriores, se ela está tendo uma progressão adequada ou se ela está tendo uma queda, um declive, ou se ela está tendo uma subida exagerada. Então a curva é fundamental, não é o número do peso, é o acompanhamento da curva. Ótimo. As crianças com problemas com lactose ou glúten também isso pode influenciar na puberdade? Com glúten, sim. Os verdadeiramente suscetíveis à doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, podem ter se não forem bem tratados, claro. Porque bem tratados são pessoas como outras quaisquer. A intolerância à lactose está virando um mito agora. A lactose, na verdade, deveria ser, e é bem produzida pelos humanos, até cerca de 30 meses de idade, quando a gente precisa muito de leite. Depois disso, a rigor, nós não precisamos de leite para viver. A maioria dos adultos não é bom tolerante à lactose. Então, mas isso não modifica nada. Leite não é a única comida que existe. Pelo contrário, a comida das crianças mais velhas, dos adultos, são os alimentos que a natureza nos dá e que a nossa cultura nos promoveu. No Brasil, são cereais, leguminosas, são os vegetais tipo hortaliças, as carnes de animais. Ótimo. Doutora Sandra, nós também temos a caderneta do adolescente, né? Como que ela pode ser utilizada? Eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho da importância do seu preenchimento e da sua utilização. Da mesma forma que a da infância. Na caderneta do adolescente, nós vamos ver o estirão representado na curva de crescimento do adolescente. Então, há uma mudança que pode atingir um período curto, num rapaz, por exemplo, 10 centímetros no ano. Mas com a culminação da puberdade, essa velocidade cai. Então, o adolescente que vai ao médico tem que ser pesado e medido. Isso é importante, por quê? Porque até relativamente recente, muitos postos de saúde, muitas clínicas se limitavam a pesar, e muitas vezes com roupas variadas. No inverno, a pessoa usa uma calça pesada, às vezes um cinto com fivela, e a medida do peso, não havendo uma sala de pesagem que a pessoa possa tirar o excedente de roupa, a medida não fica correta, fica com uma variação muito grande. Bom, mas a altura é fundamental. Um adolescente que não mostre uma altura, um crescimento estatural adequado no período puberal em que ele está, ele pode estar sofrendo de um outro problema que precisa ser examinado. Tudo isso, o acompanhamento pediátrico usual pode ver e encaminhar para hospitais ou para locais em que tem essa assistência. O nosso UCAM mesmo tem. Muito bom, acho que agora nós acabamos as perguntas. A Sheila está digitando, vamos aguardar um minutinho para ver se vai vir mais alguma pergunta. Enquanto isso, Sandra, você gostaria de realizar mais alguma consideração importante? Eu acho que o uso de gráficos, isso é uma consideração que eu acho, ele tem que ser visto, e eu, lamentavelmente, percebo que alguns colegas não pegam a caderneta, a mãe mostra, a pessoa... Eu acho que as mães têm esse papel, assim como as mães têm na escola, de solicitar que os professores vejam o progresso da criança. Também pedi ao médico, o senhor podia, a senhora, anotar aqui o peso e a altura no gráfico, para que eu tenha uma visão, né, gráfica, uma visão que não é só numérica,
se meu filho está evoluindo bem? Ou o senhor ou a senhora poderia me dizer se esse crescimento está adequado? Se a gente não cobrar, não vai acontecer. Muito bom. Gostaria de, eu acho que não tem a pergunta aqui, não apareceu. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Sandra, pela excelente palestra ministrada e pela sua disponibilidade. Aqui no chat, várias pessoas elogiaram sua apresentação e contamos com você agora nas próximas, eu acho que são 4 webconferências, né? Então, eu vou divulgar, pessoal, as outras webconferências sobre adolescência para vocês anotarem na agenda e divulgarem para outros colegas. Então, no dia... nossa primeira foi hoje, dia 13/5. A nossa próxima é dia 10/6, 10 de junho, às 2 horas, sobre aspectos psíquicos, mudança nos modos de pensar e adaptação ao sistema legal. No dia 15/7, também às 2 horas, a consulta ao adolescente. No dia 12/8, às 2 horas, problemas comuns em consulta do adolescente. E no dia 9 de setembro, ainda a gente vai confirmar essa data direitinho, né? Às 2 horas, prevenção de doenças que podem comprometer a vida adulta. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. Essas datas estarão todas na agenda e gostaria muito que vocês participassem também. Outra coisa que eu queria divulgar é sobre o nosso curso de feridas. Eu queria que vocês me ajudassem a divulgar também, que já estão abertas as inscrições para o curso de assistência ao paciente com lesões de pele, ministrado pela Cláudia Sumaio. O curso é todo à distância, então já encontram-se abertas as inscrições e vocês podem ver mais informações no site. Ok? Então, obrigada a todos pela participação, obrigada, doutora Sandra, e até a próxima.